Quanto eu já ganhei de Camas só jogando PVP através do Coliseu. Antes da gente falar sobre os Camas, eu vou mostrar pra vocês o funcionamento do Coliseu e as suas recompensas por temporada. A gente começa acessando a aba de recompensas do Coliseu e nessa aba a gente vai ver uma moeda nova chamada Ova Ficha. Cada vez que você vence um combate no Coliseu, você vai ganhar uma quantidade de Ova Fichas, que pode ir de 1, se você joga 1 contra 1, 2 para 2 contra 2 e 3 para 3 contra 3. 300 Ova Fichas para pegar todas as recompensas disponíveis. Uma coisa legal nas skins agora é que você pode clicar com o botão direito nela e clicar em experimentar para ver como é que vai ficar no seu personagem, tá vendo? Ó, isso é muito legal. Vale dizer que sobre as recompensas do Coliseu, de novo, a segunda skin é igual à primeira, porém a segunda é color viva, se adapta às cores do seu personagem, e a primeira tem essas cores fixas aqui, que é a cor original da skin. Os combates de Coliseu podem ser divididos em 3 categorias, 1 contra 1, 2 contra 2 e 3 contra 3. E você pode se inscrever no combate de maneira aleatória, você também pode se inscrever em grupo. Nos combates 3 contra 3, o seu ganho é sempre maior, vai ganhar mais experiências, mais colifichas e mais camas. Já nos combates 2 contra 2 e 1 contra 1, essa quantidade vai proporcionalmente diminuindo. Porém, esses tipos de combates, 1 contra 1 e 2 contra 2, costumam ser mais rápidos. Aqui na aba de Coliseu você consegue ver o seu desempenho do dia, por exemplo, hoje eu joguei 24 partidas de 3 contra 3 e dessas 24 eu ganhei 18, perdi apenas 6, o que dá ali 3 vitórias para uma derrota. Tô bem acima da média, tá da hora, lembrando que eu joguei todas essas partidas de maneira aleatória, então tem hora que é difícil porque vai vir jogadores bons e às vezes jogadores não tão bons e esse tipo de coisa acontece, é normal, mas o importante é que o aproveitamento tá legal. Além disso, no total, aqui na fileira de baixo, a gente consegue ver o acúmulo de vitórias e derrotas que você tem durante toda a temporada. O mapa do Coliseu fica localizado próximo ao Zap Maciço de Cânia. E dentro da arena você pode conferir algumas coisas como os melhores jogadores dos rankings das 3 modalidades. Também consegue trocar as suas colifichas, que são uma segunda moeda que você ganha no Coliseu. E esta sim tem valor no mercado, diferente da Ova Ficha que serve só para você ganhar as skins por temporada. Com as suas colifichas, você pode comprar coisas com NPC gladiadora. Basta clicar em comprar e ela vai te dar algumas opções aqui, por exemplo, ração vitaminada, seixo rutilante, seixo incandescente, seixo radiante e o seixo carmim. Além disso, você pode comprar alguns equipamentos, como montascotes, companheiros e consumíveis, tipo emoticons, bolsa de colifichas e etc. E por último, você também pode comprar uma lista bem completa de cosméticos. Coliseu é muito importante para a economia dos servidores como um todo, porque as recompensas que você consegue exclusivamente através dele servem para craftar a grande maioria de todos os equipamentos do jogo. Então a gente vai ter o seixo carmim para fazer muito troféu, muito item level baixo. Olha, ele usa em quase todos os troféus do jogo, se não usar em todos, se não me engano. Pedra de captura de alma também, que tem muita utilidade. Todo mundo precisa toda hora, porque todo mundo quer pegar o Dofus Ocre. O Rutilante também vai servir para fazer equipamento, prisma de aliança, blá blá blá. As colifichas, que podem ser trocadas por esses seixos, elas vão ser usadas em praticamente todas as coisas do jogo em nível de equipamento, tá vendo? Ó? Por último, a gente tem o seixo incandescente aqui também, ó, que serve para os itens de level 190 a mais, digamos assim, e 200. Então é um dos mais usados aí pro endgame e consequentemente um dos mais caros, porque ele custa 1000 colifichas para pegar. Mas não significa que o de 1000 colifichas vai custar mais caro, você tem que priorizar de acordo com o valor no seu servidor, no momento do jogo, enfim, com a demanda também. Aqui, por exemplo, eu vou comparar os preços deles para vocês, para que vocês possam entender o que eu tô falando. O incandescente, que custa 1000 colifichas, tá custando 793 mil camas. Porém, se estiver no seixo carmim, que custa apenas 10 colifichas, ele vai pegar o milhar dele, por exemplo, né, 1000 colifichas, está custando 997 mil camas, tá ligado? Então compensa vender 100 seixos carmins do que um incandescente. É lógico que vender um incandescente deve ser mais rápido do que vender os 100 carmins, mas ainda assim, vendendo os 100 carmins, nesse momento do servidor, no servidor que eu me encontro, vale mais do que vender o incandescente. Além disso, a gente vai ter o rutilante também, que tem um preço interessante para ser vendido, aí é você pesquisar, ter calma na hora de vender e vender na hora certa, quando os preços deles estão elevados e a demanda é alta e etc. Mas a demanda disso daqui é sempre alta, porque como eu já disse, eles servem para fazer praticamente todos os equipamentos do jogo. Provavelmente alguém vai comentar assim, pô Magola, mas e agora? Eu não gosto de fazer PVP e eu sou obrigado a jogar PVP então para poder fazer meus equipamentos? Claro que não. Assim como são necessários recursos de PVP para que você construa equipamentos, também são necessários em quantidade maior, inclusive, os recursos de PVM. Se você não gosta de PVP,
foca no PVM, faz camas com esses recursos, e aí você compra os recursos que são obtidos através do PVP. E o contrário também é muito válido, tá ligado? Mas, obviamente, em alguns casos, comprar os equipamentos vai ser muito mais rápido do que craftá-los. Então, assim, você sempre tem que colocar tudo na balança e ver o que vai ser melhor pra você, pro seu tempo, quanto tempo você tem pra jogar, por exemplo, tá ligado? Pra se divertir. No final das contas, o bagulho é se divertir jogando. Quantos camas que eu acumulei no longo dos últimos 3 dias só jogando Coliseu? Foi a única coisa que eu fiz no jogo. Foram 3 dias só jogando Cole. E vamos ver aqui o resultado disso, porque eu vendi a grande maioria das minhas Colifichas. Na verdade, eu vendi tudo até agora e já vou voltar a farmar mais, porque o valor delas tá bem interessante, tá valendo muito a pena. Inclusive, pra mim, atualmente, não tá valendo muito a pena ir fazer missão ou outras coisas no jogo, porque o que é mais rentável pra mim, de acordo com o meu desempenho no Coliseu, com os meus ganhos por partida, etc., é jogar Coliseu, porque a ficha custa caro, então eu consigo acumular uma quantidade boa de camas para depois focar nas missões, nos sucessos e etc. Galera, é só pra mostrar os meus ganhos por partida e também o resumo das telas do Coliseu, ó. Aqui a gente tem a tela do nosso personagem. Nela mostra os nossos inimigos, que a gente ganhou, a recompensa em camas, o dano infligido, o dano recebido, blá blá blá. Aqui é o resumo tradicional, né? A tela padrão que a gente costuma ver desde sempre no Coliseu e nos combates de Dofus. E aqui a parte de estatísticas. Então eu causei 6.500 de dano e tomei 3.300, tá ligado? No 1 contra 1 eu tô ganhando 150 Colifichas por vitória, uma ova ficha e 2.800 camas, 3.700 de experiência. Tudo isso estando na categoria Diamante 1. Assim, a mesma categoria que eu estou no 3v3, vai atingir essas duas categorias hoje. Então, eu tava ganhando menos até ontem, tá ligado? Até antes de... A maioria das partidas que eu venci e das Colifichas que eu juntei nesse vídeo não foram com esse ganho todo. Então, agora deu uma melhoradinha. E é isso, no 3 contra 3 eu ganho cerca de 300 e poucas Colifichas. Eu até postei no Twitter aqui, ó. Olha a quantidade de Colificha sendo vendida, tá ligado? Vendeu tudo, assim, em um dia só. Eu tinha mais de 10 mil Colifichas. Acho que eu tinha umas 12 mil, 15 mil, sei lá. 10.289.000 camas, mais os 3 MK que eu já tinha no meu inventário. E vale dizer que eu já gastei uma quantidade de camas comprando esse escudo, que é um escudo ExoPA, para fechar minha build aqui de PVP. E ele custou 7 milhões de camas. Então aqui a gente tem um total de um pouco mais de 21 milhões de camas em 3 dias de jogo. Excelente, tá ligado? 21, onde a gente vai conseguir 21 milhões de camas jogando PVP, tipo, com uma conta só e tal. É lógico, tem pessoas e pessoas que conseguem fazer até muito mais do que isso, mas falando de um jogador convencional, tal, normal, você que tá assistindo esse vídeo tem condições totais de fazer isso aqui que eu fiz, até melhor. 21 milhões de camas só jogando Coliseu. Então aproveitem, se divirtam, jogam a modalidade que vocês mais gostem de jogar, criem boas estratégias. E boa sorte para todo mundo. Se você já sabia um pouco sobre o Coliseu e seus funcionamentos, deixa aí no comentário. Obrigado a quem assistiu até o vídeo até aqui. Tamo junto, é nóis, valeu. E eu vou deixar agora algumas das minhas melhores jogadas aí, umas das melhores sincradas e etc. que eu fiz no longo dessas partidas dos últimos dias, para o vídeo ficar um pouquinho mais longo e ter a parte, sei lá, de gameplay também nele. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. É nóis, fui. Chat, vamos ver se vai dar certo. Sincrada tripla. Double kill do Magola e ainda espanquei o Pandinha que ficou com 1.150 de vida. Ai, meu Deus do céu. Matei o cara, meu irmão. Matei o Iop, ainda me rebobinei pra me esconder do Kra. Ó, sincrada. Meu Deus, tomou 3.000. Tá absurdo, Tags? É, daquele jeitão. Nossa, o cara bateu 1.200 no empurrão. Se ele me matar, não vai morrer. Mas ele não me mata, não. A minha sorte, ele não evoluiu a torre. Mas ele nem é empurrão, é ágil mesmo, ó. Cara, bate muito.
Que isso, cara? Mas tem uma cartada na manga. Ou uma mangada na carta. Vai tomar ele à toa. Mano, essa jogadinha foi tão boa quanto pintar com Lux Color, filho. Toma.